Fala, meu time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 13 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora, fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários, beleza galera? E com muita satisfação eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 11 de dezembro. Aqui está o nosso bilhete Caipora, gabaritamos com todos os greens. Também trago para vocês os nossos palpites do vídeo completo. Aqui está todos com green, beleza galera? Então confira na nossa planilha Caipora com os resultados aqui no topo dos comentários, juntamente com o nosso link do canal do WhatsApp. Não esqueçam de se inscrever para ter os palpites ao vivo nos finais de semana. Beleza galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar nossas análises aqui então. Separei essa partida da Liga dos Campeões da Ásia, Yokohama F Marinos do Japão contra Shandong Taishan da China. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Yokohama tem 64% de probabilidade de vitória e ele está com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, não vence há 3 partidas. O Shandong tem 72% de aproveitamento. Verificando no histórico, foi uma partida disputada entre as duas equipes, com uma vitória de 1-0 para o Yokohama. Verificando em séries, o Shandong vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al Sadd versus Al do Rio. Separei essa partida da Stars League do Qatar. Separei over no e-mail gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Al Sadd é de 53% jogando em casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e não perde a 4 partidas, enquanto o Al do Rio tem 61%. No histórico são 15 vitórias para o Al Sadd, 8 empates e 13 vitórias ao do Rio. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Al Sadd vem marcando gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over no e-mail gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over no e-mail gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over no e-mail gols, beleza? Próxima partida, a primeira divisão do Uruguai. Separei Liverpool de Montevideo contra Peñarol. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre as duas equipes. E verificando na forma recente, o Liverpool tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Peñarol tem 50%. Porém, o Peñarol não perde há 5 partidas, ele está com 3 empates dentre elas. No histórico são 19 vitórias do Peñarol, 8 empates e 9 vitórias do Liverpool. A média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Liverpool não tem empates nos últimos 5 jogos, mas venceu 4 deles, e o Peñarol está na situação que eu comentei. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Liverpool, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Liverpool contra o Racing de Montevideo, que foi over 3,5 gols. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Estudiantes de La Plata versus Defensa e Justiça, Copa da Argentina. Separei under 3,5 gols para essa partida também. Verificando a probabilidade de vitória, o Estudiantes está com uma pequena vantagem, mas temos um equilíbrio. A forma recente dos Estudiantes é de 67% nos últimos 9 jogos. O Defensa e Justiça tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Estudiantes, 3 empates e 6 vitórias do Defensa. A média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Estudiantes não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Poderíamos entrar com over no e-mail gols. Quem quiser arriscar, pode arriscar. Últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Colo-Colo versus Magallanes. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Colo-Colo tem 63% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Magallanes tem 39%. No histórico, são 2 vitórias do Colo-Colo, nenhum empate e uma vitória do Magallanes. A média de gols é de acima de 4,5 gols.
Em séries, o Magalhães vem marcando gols nos últimos 9 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 4,5 gols. Beleza? Próxima partida, Independente Medellín versus Atlético Júnior. Separei under 4,5 gols para essa partida na primeira divisão da Colômbia. Temos a probabilidade de vitória de 54% para o Independente Medellín e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Júnior tem 83%. Verificando o histórico, são 16 vitórias do Independente, 14 empates e 24 vitórias do Atlético Júnior. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates. E verificando os últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Independente Medellín, under 4,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 4,5 gols. Beleza? Vamos lá para a Liga dos Campeões. Próxima partida, Leipzig versus Young Boys. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Leipzig tem 71% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Young Boys tem 72%. No histórico, foi uma partida disputada com vitória do Leipzig por 3-1. E verificando em séries, o Leipzig vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Young Boys também. Nos últimos jogos no campeonato, temos over meio gols no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Porto versus Shakhtar Donetsk. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Porto tem 67% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shakhtar tem 72%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 3 vitórias do Porto, 2 empates e nenhuma vitória do Shakhtar. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Porto vem marcando gols nos últimos 3 jogos e o Shakhtar vem vencendo a 3 partidas. Nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Porto, over 1,5 gols nas duas partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Celtic versus Feyenoord. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Celtic não tem mais chances na Champions League e o Feyenoord busca alguma coisa. Então o Feyenoord tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e verificando nos últimos 9 jogos ele tem 56% de aproveitamento, enquanto o Celtic tem 61%. No histórico é uma vitória para cada lado com uma média de gols de 3 gols. Em séries, o Celtic vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Feyenoord vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Atlético de Madrid versus Lazio. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Atlético de Madrid tem 60% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 67%. No histórico, são 3 vitórias do Atlético de Madrid, um empate e nenhuma vitória da Lazio, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. A Lazio vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas duas últimas partidas das 4. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Newcastle versus Milan. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Newcastle tem 50% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milan tem 44%. No histórico foi uma partida e um empate por 0-0. E verificando em séries, o Milan vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 4,5 gols. Beleza? Próxima partida, Antuérpia versus Barcelona. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Antuérpia também não busca mais nada na Champions League. O Barcelona tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e Antuérpia tem 72%. No histórico foi uma partida e uma vitória por 5-0 do Barcelona. Em séries, o Barcelona vem marcando gols nos últimos 5 jogos e Antuérpia vem vencendo os últimos 3. Últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain.
Separei over no 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Paris Saint-Germain jogando fora de casa é de 50%, e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dortmund tem 50%. No histórico, são 2 vitórias do Paris Saint-Germain, 2 empates e 1 vitória do Dortmund. E a média de gols ultrapassa os 1,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vai marcando gols nos últimos 10 jogos e o Dortmund vem sofrendo gols nos últimos 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over no 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Dortmund, a única partida disputada, temos over no 1,5 gols. Últimos jogos no campeonato, over no 1,5 gols em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over no 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Estrela Vermelha versus Manchester City. Separei over no 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória do City jogando fora de casa é de 70%. O Estrela Vermelha não busca mais nada na Champions League. Temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o City e o Estrela Vermelha também tem 72%. O histórico foi uma partida disputada e vitória do City por 3-1. E em séries o City vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. O Estrela Vermelha ele não perde há 3 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over no 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over no 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por me acompanhar até o final desse vídeo. Espero que tenhamos 100% de aproveitamento, como nos palpites do dia 11. Beleza? Vou transferir vocês para o nosso bilhete Caipora. Fala, meus Caiporas, trouxe aqui para vocês o nosso bilhete. Separei over no 1,5 gols para Al Sadd versus Al Rio no Catar. Under 4,5 gols para Independente Medellín versus Atlético Júnior na Colômbia. Under 4,5 gols para Newcastle versus o Milan na Champions League. Over do 1,5 gols para Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain. Over do 1,5 gols para Estrela Vermelha versus Manchester City. E over meio gol no primeiro tempo para Antuérpia versus Barcelona. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!